lá então, essa live aqui vai ser sobre um assunto extremamente importante dentro do mercado imobiliário. Eu inclusive vi há um tempo atrás, eu fiz uma postagem sobre os preços dos imóveis, que 90%, existia uma estatística, um estudo, se eu não me engano, do Quinto Andar, que foi feito lá em São Paulo, que 90% dos imóveis estavam acima do valor de mercado. E o que eles consideravam mercado, o valor de mercado lá em São Paulo nessa pesquisa, né? Eles consideravam o valor de fechamento dos imóveis, o valor que os imóveis eram assinados ali. Em média, eles eram assinados 10% mais baixo do que o valor anunciado. Ou seja, todos os imóveis estavam, 90% dos imóveis estavam inflacionados em pelo menos 10% do valor anunciado. E isso, já vou falar assim a minha opinião, é muito culpa dos corretores, né? Muito culpa dos corretores. Porque, já entrando no assunto da nossa live aqui, que é a avaliação, né? Sobre a avaliação, tenho que ler porque eu faço ali o título e me esqueço. A avaliação de imóveis, né? A importância e como fazer a avaliação ideal. E eu vou trazer aqui para ti, daí, falando sobre a importância disso, eu digo, é muito culpa dos corretores mesmo, sabe? Porque os corretores, eu conheço muitos corretores, eu tenho muitos amigos corretores, muitos colegas, que eles vão até a casa de um cliente, por exemplo, fazer uma captação de um imóvel, e eles chegam lá, captam o imóvel, tá tudo certo. O trabalho deles é ir, pegar as informações do imóvel, pegar as fotos do imóvel. É que no caso do mercado, quem coloca o preço é o proprietário e não o profissional. Daí fica difícil. Show de bola, Norton. Mas o nosso papel como corretor é orientar esse proprietário. É lógico que quem vai decidir o preço é o proprietário. E tá tudo certo. Mas quando eu abri imobiliária aqui em Porto Alegre, cara, eu vou te dizer, eu me lembro assim, ó, a gente tinha uma meta, tá? A gente tinha uma meta de captar 8 imóveis por mês. Dos 8 imóveis, eu passava para esses proprietários 8 avaliações. Uns 2 ou 3 aceitavam a minha avaliação. Esses imóveis aqui eram os que provavelmente eu ia vender nos próximos 1 a 3 meses ali pela frente. Mas os outros imóveis ali, vem de 3, ficavam 5 imóveis. Os outros 5 imóveis, semanalmente, eu ia entrando em contato com esses proprietários. Eu ia entrando ali e conversando com eles. Exemplo, né? Se o Norton fosse um proprietário. Entrava, fala Norton, tudo certo? Como é que está o andamento das visitas no teu imóvel? Alguma outra imobiliária foi visitar ou não o teu imóvel? Como é que está essa busca pelo teu imóvel aí? Fala, Rafa, vários corretores me ligaram, show de bola. Quantas pessoas foram visitar o teu imóvel na última semana? Ah, Rafa, ninguém veio visitar. Disse, não, tranquilo. Normalmente, o meu trabalho é ir lhe orientando. Normalmente, se a gente não está tendo visita, é um sintoma daquela avaliação que eu lhe passei. Porque o imóvel até chama atenção, mas o imóvel quando está bem dentro do preço mesmo de mercado, a gente consegue realizar as visitas ali. Não são só corretores especulando dentro do mercado. E ao andar da carruagem, nesse período que eu ia fazendo essa gestão desse proprietário, normalmente, logo ali na frente, ele ia falar comigo, tá, Rafa, vamos botar o preço lá na tua avaliação e vamos para cima porque eu estou precisando vender o meu imóvel agora. E aí a gente conseguia enquadrar esse imóvel, né? Então, por isso que eu digo que uma boa parte da culpa do mercado eventualmente estar inflacionado, dos imóveis estarem ali, segundo essa pesquisa ali do Quinto Andar, que 90% dos imóveis estavam acima do preço de fechamento deles, né, em preço que eles realmente valiam, porque o que o imóvel vale é o quanto está no contrato assinado. Não é uma especulação. Qualquer coisa acima disso é especulação. Está ali especulando que o valor do imóvel é mais alto, é maior do que aquilo ali. Deixa eu tomar uma água. E aí, o que eu digo que é culpa do corretor, o mercado está inflacionado, um proprietário que bota o preço acima? E Norton, tu há de concordar comigo, porque tu é do nosso mercado aqui de Porto Alegre, e eu sei que tu conhece muita gente também. É muito comum colegas que vão até um imóvel,
captam esse imóvel, pegam todas as informações, eventualmente até o próprio proprietário manda para ele por e-mail, manda as fotos por e-mail ali que ele mesmo fez, e esse colega cadastra lá no banco de dados da imobiliária gigante aqui de Porto Alegre e tá tudo certo. É só para bater meta, sabe? E ou eventualmente também tem alguns colegas, e essa história é bem comum de acontecer, que eles precisam bater as metas de captação de imóvel, e aí eles chegam lá no proprietário e o proprietário pergunta, acho que o preço tá bom? E eles, com medo que o proprietário fique bravo com eles, qualquer coisa, não, tá bom, tá bem bom, pode deixar esse preço aí. Eles concordam com o preço que o proprietário colocou só para captar o imóvel. Eles não orientam o proprietário, sabe? E a gente está aqui, o nosso papel como corretor, a gente está aqui não para... o tal do agenciamento, exatamente. Eu acabo falando captação... porque só os gaúchos aqui que chamam de agenciamento as captações. É o tal do agenciamento, nada que leve a negócio adiante. Só informações de venda. Exatamente isso daí. Só que daí a gente não entende qual é o nosso papel como corretor mesmo. A gente não, mas a maioria dos colegas, esses colegas aí, que são muitos aí no mercado, e é engraçado, porque os colegas que eu conheço, que nem tu, Norton, que vendem, que tem uma constância em vendas, o Marcos, que eu estava conversando ontem com ele, que tem uma frequência de vendas, eles começam a se comportar diferente. Eles têm um comportamento de consultor mesmo, que vão lá e falam o que o proprietário precisa ouvir. Lógico, com educação, com carinho, com tudo, mas eles não querem... A gente não está aqui, o nosso papel não é fazer o proprietário feliz com o que a gente fala. O nosso papel é fazer o proprietário feliz com a venda do imóvel. Só que se eu digo para ele que o preço que ele está colocando, que é caro, está acima do mercado, está correto, eu não vou vender, sabe? E aí, quando eu não vendo, e eu achando que eu estou fazendo o proprietário feliz, o proprietário vai lá e começa a falar mal de mim. Por quê? Porque, esse cara aí não vai vender meu imóvel, não traz ninguém para visitar meu imóvel, não vejo ele anunciando. É lógico que a imobiliária não vai botar dinheiro. Por quê? Porque está caro. E aí, a imobiliária não anuncia. E aí, se não anuncia, não tem movimento, não tem captação, o proprietário não vê movimento naquilo ali. E aí, o corretor que estava ali fazendo aquele papel de vou deixar esse proprietário feliz, acaba se ferrando. Por quê? Porque o proprietário enche a boca para dizer que ele não trabalha. Ele não trabalha no imóvel. Esse cara aí só fala e não me entrega nada, não faz nada. Então, a gente acaba dando um tiro no pé quando a gente não age nesse formato, a gente não entra com essa orientação para esse proprietário, né? Então, o primeiro passo que a gente precisa dar e compreender nessa questão de preços de imóveis é qual é o nosso papel ali dentro dessa avaliação, da avaliação desse imóvel, né? O meu papel sempre é de orientador. O proprietário vai decidir, mas eu vou dizer para ele. E como é que eu vou setar essa expectativa com o proprietário, tá? Eu vou chegar ali com o proprietário, eu vou estar lá vendo o imóvel e eu vou chegar... Eu particularmente, Rafael, não gosto de passar avaliação verbal na hora. Mas eu posso eventualmente, se caso eu vá, dar uma orientação na hora para o proprietário, tá? Eu vou olhar ali o proprietário e vou dizer para ele, olha só. Rafa, tu acha que o preço tá bom? Eu vou olhar e vou dizer para ele, olha, da minha experiência, e aí por que eu vou usar essa frase, da minha experiência, por experiência? Isso é uma técnica de persuasão. O proprietário ele não consegue contrapor a minha experiência. Ele não sabe qual é o tamanho da minha experiência. Então, da minha experiência, já me traz um papel de autoridade e já me coloca em me afasta de uma discussão muito grande com esse proprietário, tá? Da minha experiência, eu acho que o preço está um pouco salgado, mas vamos fazer assim. E aí eu vou acalmar ele, tá? Eu já vou preparar para minha avaliação e eu vou acalmar ele. Eu vou dizer, mas vamos fazer assim. Eu vou ir para a imobiliária e vou fazer uma avaliação completa ali dele. Eu vou te fazer uma avaliação mais detalhada dele e vou te enviar. Pode ser que eu concorde contigo ou pode ser que não. Pode ser que eu vou te dizer, realmente está um pouco acima. Beleza? Mas fica tranquilo. Deixa eu fazer essa avaliação e eu te encaminho e depois a gente conversa melhor. Pode ser? Fechou. Combinado.
E aí sim, aí eu venho para a imobiliária, eu sento aqui, eu vou pesquisar e vou fazer essa avaliação que Rafael, eu fujo daquela avaliação por metro quadrado. Eu não gosto de fazer avaliação por metro quadrado. Eu acho que a avaliação por metro quadrado, muitas vezes, ela gera duas situações. Uma, o proprietário tende, às vezes, a discutir um pouco com essa avaliação. Pelo menos foi o que aconteceu já comigo. E eu acho que ela coloca variáveis no processo de avaliação que são complexas da gente precificar. Por exemplo, um apartamento no 10º andar, todo arrebentado, todo ferrado, e o mesmo apartamento no andar de baixo, no 9º andar, impecável, 100% reformado, lindo. Então, um tá uma desgraça, o outro tá lindo, de cinema. Um tem a mesma metragem do que o outro. Se eu colocar, é lógico que eu vou buscar imóveis similares, precisando de reforma e tal, mas é muito comum os proprietários compararem com: ah, mas aqui embaixo teve um vendido assim, ah, mas ali em cima teve outro vendido por esse preço e tá tudo certo, entendeu? Então, eu particularmente não gosto dessa avaliação por metro quadrado. Como é que eu vou fazer daí essa avaliação? Eu vou chegar lá no proprietário, vou dar caso ele me pergunte sobre isso, sobre essa questão de avaliação: Rafa, tu acha que o preço tá bom ou não tá? Eu vou pegar e vou passar para ele, vou dizer aquilo ali que eu falei, vou ir para a imobiliária, vou fazer, fica tranquilo, seu Norton, vou fazer uma avaliação do seu imóvel e depois eu passo completinho. Vou chegar na imobiliária e vou começar a pegar comparativos desse imóvel. Apartamentos de 2 dormitórios, no bairro Cidade Baixa, com elevador. E aí vou começar a olhar a condição desses imóveis. E alguma metragem semelhante, né? Metragem semelhante seria o quê? Por exemplo, apartamentos de 2 dormitórios, aqui na Cidade Baixa, tem de 50 metros quadrados até uns 80 e poucos metros quadrados. Aí, se esse apartamento tem, por exemplo, 65 metros quadrados, eu vou pegar apartamentos de 60 a 70 metros quadrados para eu avaliar. Por quê? Porque 5 metros quadrados, por experiência, usando a persuasão, não fazem tanta diferença assim, 5 para mais ou 5 para menos. Lógico, eventualmente tem uma exceção em relação à planta de um imóvel, está tudo certo. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa faixa, essa média de metragem, e vou começar a analisar condições semelhantes. O meu apartamento ele está impecável. Eu vou começar a ir olhando ali, vou fazer uma pesquisa no portal imobiliário e vou botar do preço do mais barato ao mais caro. E aí vou ir olhando. Botei ali o mais barato e vou ir olhando, até que, pum, esse apartamento aqui já está começando a competir com o meu. Eu compraria esse apartamento aqui que eu estou olhando ou compraria o meu apartamento? Compraria esse daqui que eu estou olhando. Bom, então o meu não pode custar mais do que esse. O meu apartamento tem que ser desse preço aqui para baixo. Aí eu vou começar a ir para baixo. Olha um outro apartamento. Compraria esse daqui ou o meu? Compraria o meu. Bom, então esse daqui, o meu tem que custar mais do que esse apartamento. E aí eu vou enquadrando esse imóvel numa média de umas 5 opções. E aí eu já tenho meus scripts de avaliação. E a minha avaliação é sempre por escrito. Por que eu passo uma avaliação por escrito? Porque eu aumento consideravelmente as chances do proprietário aceitar a minha avaliação. Eu faço aquela avaliação toda ali, ela já está ali, eu tenho toda a estrutura, eu até passo ela dentro dos cursos que eu vendo ali, está lá disponível para os meus alunos. Eu pego essa avaliação e eu vou analisar ali, eu vou pegar 5 amostras de imóveis e vou mandar dentro dessa avaliação para o proprietário poder avaliar junto comigo. E aí o proprietário vai começar a ver, realmente esse apartamento aqui tá mais bonito do que o meu. O Rafa tem razão. Não, esse daqui tá pior do que o meu. Realmente, ele também tem razão. O meu tem que estar mais caro do que esse daqui. E aí o próprio proprietário começa a avaliar o seu próprio imóvel com aquelas amostras ali que eu coloco. E no final eu digo para ele, lógico, por que eu estou lhe enviando essa avaliação? Porque o senhor coloca uma expectativa de venda em cima do meu trabalho. E eu estou aqui para vender o seu imóvel. Mas a gente precisa enquadrar dentro dessa expectativa. Por exemplo, se o senhor colocar um valor acima dessa avaliação que eu estou lhe fazendo, um preço acima desse,
provavelmente eu vou ter um pouco mais de dificuldade, vou demorar mais para realizar a venda do seu imóvel. Então, é importante a gente alinhar as expectativas. Não significa que eu não estou trabalhando no seu imóvel. Eu só vou ter um pouco mais de dificuldade. Nessa avaliação aqui de imóvel, nessa avaliação aqui desse imóvel aqui que eu fiz para o senhor, dentro desse preço aqui que eu fiz, eu me comprometo. Eu bato na tecla que eu tendo a vender em até 3 meses o seu imóvel. Então, beleza. Rafa, tu tá desvalorizando o imóvel do proprietário lá, então tu tá botando abaixo do preço de mercado, tu tá botando... Não, eu não boto o preço abaixo do preço de mercado. Eu boto dentro do preço de fechamento do imóvel. É assim que eu enquadro as minhas avaliações. Eu sempre trabalhei com zero margem. Foi muito comum dentro da minha vida como corretor, quando eu passo uma avaliação, eu digo, olha, dentro desse preço aqui, o senhor não precisa botar R$1 de margem. Eu vou vender pelo preço anunciado. Eu não boto, eu vou botar 10 mil a mais para depois eu baixar. Se o proprietário quiser agir nesse formato, tá tudo certo. Agora, não, Rafa, vou botar na tua avaliação e eu, Rafael, me comprometo em não baixar nenhum real do preço do imóvel. E aí, a gente coloca ali aquele preço e a gente tende a vender muito rápido. Foi muito comum já eu vender apartamentos em 2 semanas, 3 semanas. E não é porque o preço dele estava abaixo do valor de mercado, porque o vizinho, mais adiante, vai levar 6 meses para vender, mas vende pelo mesmo preço que aquele ali aceitou. Entendeu? Que aquele ali fechou. O vizinho, por exemplo, ficou 6 meses pagando condomínio, IPTU e tudo mais que se segue desse imóvel, e o meu cliente não. O vizinho acha que estava ganhando mais dinheiro, mas passou 6 meses perdendo o rendimento de uma aplicação que ele podia ter colocado com aquele valor. Então, quem no final das contas ganhou mais dinheiro? O proprietário que eu orientei, que botou o dinheiro no bolso mais rápido, botou o dinheiro numa aplicação e foi lá e fez a venda mais rápido e passou 6 meses rentabilizando aquele dinheiro. Ou o vizinho que achava que ia ganhar mais, no final teve que negociar, vender pelo mesmo preço que eu vendi, sabe? E acabou ali perdendo rendimento, tendo que pagar contas a mais e várias outras coisas que podem englobar isso daí. Correndo o risco de surgir uma infiltração, inúmeras coisas intangíveis, né? Então, Rafa, eu sempre passo essa visão para os meus clientes. É muito importante a gente entender que velocidade também é dinheiro no mercado imobiliário. Rafa, mas tu está desvalorizando. Cara, nenhum proprietário em sua consciência vai aceitar vender por um preço que ele acha que eu estou desvalorizando o imóvel dele. Não. Eu só estou propondo para ele a gente enquadrar dentro da realidade do mercado. E Rafa, como é que tu consegue vender esses imóveis aí sem R$1 de desconto se todo cliente pede desconto? Vou ensinar uma técnica bônus de negociação para vocês aqui, tá? Qual é essa técnica? E eu ensinei inclusive essa semana para um corretor extremamente experiente, que é dono de uma imobiliária aqui em Porto Alegre, um dos corretores mais bem sucedidos que eu conheço, tá? E ele gostou muito da ideia. E a gente usa isso desde 2015. É o seguinte, eu tenho tanta certeza que a minha avaliação está perfeita daquele imóvel, que quando o cliente me pede um desconto naquele imóvel, eu digo para ele, olha só, eu fiz a avaliação desse imóvel aqui. Eu passei para o proprietário que esse era o preço correto de fechamento desse imóvel. Para eu chegar com se eu for argumentar com ele agora algum desconto, ele vai olhar para mim e vai dizer, bom, Rafa, então tu errou a tua avaliação. Não pode ser. Então, para tu me ajudar a negociar para ti esse imóvel, eu vou te pedir um favor. Tu faz o seguinte, chegando em casa, tu pega e me manda um e-mail formalizando a tua proposta e botando alguns exemplos de imóveis ali, Rafa, com base nesse imóvel aqui, nesse imóvel aqui, nesse imóvel aqui, o teu apartamento acho que está indo um pouquinho acima, mas eu gostei muito dele e eu quero propor para ti esse preço. Para eu poder justificar para ele o porquê, o mercado deu uma mudada, surgiram esses imóveis aqui que a gente não tinha olhado, ou os imóveis reajustaram e o nosso apartamento não está mais tão bem colocado, entendeu? E aí, tu me manda esse e-mail e eu vou passar para o proprietário e aí eu converso com ele em cima desse e-mail que tu vai me mandar. Por que eu faço isso? Por que eu jogo essa responsabilidade para cima do futuro proprietário, do comprador daquele imóvel? Porque eu tenho tanta fé e eu sei que a minha avaliação está correta, que
Quando ele faz isso, eu já startei com ele a negociação desse imóvel. Ele vai tentar encontrar imóveis com um preço abaixo daquele ali e tão bons quanto, e não vai encontrar. E ele vai começar a conversar em casa com a esposa dele e dizer, bah, na real, vou te dizer, se eles não baixassem R$1, ainda vale a pena comprar esse apartamento. Ainda está valendo a pena comprar esse apartamento. E é como ele começa a negociar com ele mesmo, ele começa a entender que realmente não vale a pena perder essa oportunidade, mesmo que a gente não baixe R$1 do valor do imóvel. Então, a minha negociação com esse comprador, ela é muito mais em ele tentar encontrar um imóvel melhor e não achar, do que eu tentar negociar lá com o proprietário, que eu já fiz a negociação anterior. Eu já conversei com ele sobre a avaliação, avaliei um imóvel e tá tudo certo. Agora, para tu fazer isso, tu tem que estar... é aquela coisa, tem que ter bala na agulha. Tu tem que estar bem ciente da tua avaliação, porque corre o risco do cliente comprador encontrar um imóvel melhor, né? Então tu tem que estar, com o peito firme aqui, não, eu fiz uma avaliação, essa avaliação está corretíssima e tu não vai encontrar um imóvel melhor. Então eu te peço essa ajuda. Me manda imóveis melhores ali com preço, ou semelhantes ali com preço dentro da tua proposta ali. E aí o comprador não consegue fazer isso, ele não consegue me mandar esses imóveis. E aí quando ele volta para me mandar essa proposta, ele já vem, Rafa, tipo, ele lá dentro, ele até manda talvez uma proposta abaixo, mas eu no retorno para ele, não vai baixar R$1, e bem de boa, tu sabe, eu posso até falar para ele já, verbalizar isso. Cara, tu sabe que por esse valor ainda tá valendo a pena comprar esse apartamento. Tu tá aí no mercado procurando e tá difícil, não tem esse imóvel aqui para vender por esse preço. E ele vai dizer, é verdade, Rafa, e a gente vai fechar o contrato. Rafa, tu fala isso num achômetro? Não, eu falo isso porque eu já assinei, nesse formato, eu já assinei mais de 20 vendas de imóveis exatamente com essa história, nesse formato, nesse bairro aqui atrás, inclusive, na Cidade Baixa, sabe? Então, é um formato que é validado, eu já testei, e ele justifica muito essa avaliação dos imóveis. Corretor que não avalia os imóveis, que não passa essa visão para o proprietário e que está refém do preço que o proprietário quer colocar, é um corretor que está refém da oscilação do mercado. É um corretor que não consegue vender todos os meses. É um corretor que está ali e ele não sabe se ele vai conseguir vender esse mês, sabe? Então, o que eu estou te propondo é começar... E outra coisa, esses proprietários que a gente estava conversando lá, o proprietário que a gente deixa feliz e depois fala mal da gente, esses proprietários que aceitaram a nossa avaliação vão ser os proprietários que vão nos indicar muitos proprietários ali pela frente, muitos clientes dali para frente. Por quê? Porque é o paralelo, né? Foi o corretor A, falou tudo que o proprietário queria ouvir, mas ficou com um apartamento caro. Lá, deixou o apartamento caro à venda. E foi o corretor B, falou tudo que o proprietário precisava ouvir, avaliou o imóvel e conseguiu baixar o preço. Enquadrar não é baixar, mas é botar o preço no valor certo dentro do mercado. Quando o corretor A fica sabendo desse preço do corretor B, e às vezes o corretor B, inclusive, consegue pegar uma exclusividade. Mas aqui, quando esse corretor A fica sabendo que o corretor B está com um imóvel à venda com um valor mais baixo, ele fica bravo. Ele pega e diz, porque esse cara só consegue vender porque ele baixa o preço dos imóveis. Esse cara, assim é fácil de vender, assim é mais fácil porque... Cara, bem de boa. Ivete, socorro, pode falar. Por que socorro, Ivete? Pode mandar aí. Manda a bomba que eu tô aqui para segurar. Mas por que esse corretor aqui fica bravo? Né? E outra coisa, não tem nexo nessa frase. Essa vida desse corretor aqui é mais fácil porque ele baixa o preço dos imóveis. Cara, bem de boa. Tu escolhe ter uma vida mais difícil? Eu não sei, mas eu prefiro ter uma vida mais fácil. Pra mim, eu prefiro ter uma vida que eu vendo todos os meses. Tu é injusto com o proprietário. Cara, bem de boa. Injusto é o corretor que pega, fica 1 ano com aquele imóvel à venda, o proprietário nervoso, dormindo todos os dias, daí eventualmente ele tem uma visita e ele bota uma expectativa gigantesca em cima daquela visita e a proposta não vem, ninguém compra o imóvel dele. E sabe por quê? Porque o corretor A, aqui,
agora já me perdi no A e o V, mas o corretor que não avaliou disse para ele que estava tudo certo daquele imóvel lá, tava ótimo o preço, né? E aí não conseguiu vender. Quem que tá certo nessa história, né? Qual é o corretor que está orientando melhor nessa história? Eu conheço muitos proprietários felizes com os corretores que executam a venda, independente do preço. Sabe? O corretor que fechou a venda é o corretor que o proprietário diz que foi o melhor corretor. É o que o proprietário indica depois para vender outro imóvel, para comprar outro imóvel. Sabe? Não é à toa. Eu, particularmente hoje, eu não preciso correr tanto atrás de imóveis à venda, né? Por quê? Porque eu já tenho muitos clientes que me pedem para colocar à venda os imóveis deles. É a minha cidade. Ah, show de bola, Ivete, show de bola. Vamos embora. Então, assim, vai ser uma briga eterna. Existem muitos corretores que têm essa crença que eles não... é fácil a vida do outro porque o outro faz a avaliação e joga o preço lá embaixo. Já ouvi muitas vezes esse tipo de situação. Mas, cara, bem de boa. Eu escolho a vida mais fácil. E o cara, não existe proprietário maluco na face da terra que vá aceitar que um corretor passe a perna nele e jogue pela metade o preço do imóvel dele em relação ao que vale. Entendeu? Então, assim, confia no discernimento do proprietário e confia no teu trabalho de avaliador, de avaliação ali como corretor. Cara, vai pra cima. Para de tentar o caminho mais difícil e vai para o caminho mais fácil. E confia em mim, o caminho mais fácil não é falar o que o proprietário imagina que quer ouvir. Porque o que o proprietário quer de verdade é vender o próprio imóvel. É vender o imóvel dele. Entendeu? Então, assim, ele não quer ouvir promessas de corretor. Ele quer um corretor que venda o imóvel. Se tu é um corretor que está fazendo promessas, repensa um pouco sobre isso. Beleza? Então, assim, deixe de ser um corretor que faz promessas e passe a ser um corretor que avalia o imóvel e fala o que o proprietário precisa ouvir para chegar nesse objetivo, que é vender o imóvel dele. O proprietário não está ali botando o imóvel dele por brincadeira à venda, né? Ou para alocar. Ele está botando esse imóvel à venda por quê? Porque ele quer vender. E cada visita que alguém faz, cada ligação de um corretor, cada momento desse é uma expectativa gigantesca dentro dele, uma ansiedade absurda dentro dele, e ele vai amar o corretor que tirar isso de dentro dele. Entendeu? Então seja o corretor que resolve a vida do proprietário. E onde é que começa a solução da vida do proprietário? Em um imóvel bem precificado. Precificou muito bem, aí a gente vai para as próximas etapas. Anunciar muito bem, fotografar muito bem. Fotografou esse imóvel e botou um anúncio com o preço certo, cara, é assim, ó, corretor que faz esse processo vende todo mês. Belezinha? Me estendi aqui um pouco nessa live porque é um assunto que é necessário a gente debater. Se tu tem alguma dúvida sobre avaliação, esse é o momento de tu colocar aqui, ou algum comentário que tu queira fazer, Rafa, concordo ou discordo de ti, pode mandar também, não tem problema. Tô aqui pra gente conversar, a gente debater e a gente aprender junto. Eventualmente tu tem alguma visão que eu não tenho, porque a gente não sabe tudo nunca, né? Pode me mandar também. Tem alguma dúvida que quer mandar no direct, me manda. E lembrando que essa live aqui também é um aquecimento para a jornada da fotografia para corretores, que é um evento, desculpa, recebi uma notificação. Jornada da fotografia, valeu Norton, tamo junto, bora para cima. Que é um evento que vai rolar a partir da semana que vem, online, gratuito, fechado para quem se inscrever, onde tu vai aprender a dominar a fotografia imobiliária através do teu smartphone e passar a vender todos os meses. Belezinha? Tô aqui para ajudar no que precisar. A avaliação por avaliação ela não é 100% eficaz caso tu não tenha uma foto muito bem feita e um anúncio muito bom. São esses 3 pilares que sustentam a vida de um corretor que vende todos os meses. Belezinha? Espero ter contribuído. Amanhã tem mais live e a gente, na empresa que trabalha atualmente, não me enviaram da forma que você... Não me ensinaram, provavelmente, na forma que você ensinou. Show de bola, Regina. Existem pessoas... Gostou? Que bom que eu consegui contribuir aí.
Existem pessoas que avaliam diferente. Eu, particularmente, na minha empresa, eu sempre ensinei meus corretores nesse formato, e os corretores que executaram exatamente o que a gente disse são corretores que vendem todos os meses, tá? E quando a gente eventualmente quando acontece de um mês eles não venderem, a gente conversa e eles mesmos já sabem hoje em dia no processo, eles já sabem, cara, eu não vendi, mas eu não vendi por causa disso, porque eu não captei ali o número de imóveis que eu precisava captar, ou, eu negligenciei, não avaliei os imóveis aqui, ou, eu avaliei, mas as fotos estão meio ruins. E aí eles sabem que eles não venderam por aquele motivo, entendeu? Então é um processo bem... Tem 5 meses sem vendas. Regina, ó, quer vender, escuta, e assim, ó, não só tu vender, mas os colegas venderem os teus imóveis, tá? Bota um número de agenciamentos, de captações que tu tem que fazer. Na minha empresa sempre foram 8, tá? Eventualmente, quando tu tem que captar exclusividades, que é o caso da Remax hoje, são 4, beleza? Mas bota um foco. 8 imóveis captados, avalia os 8, passa as 8 avaliações para os proprietários. Se alguém ficou bravo contigo, tá tudo certo, não tem problema, não fica mal por causa disso, tá? E fotografa muito bem, foca nas fotos. Se tu fizer esses 3 passos muito bem estruturados, tu vai passar, assim, ó, eu não te dou 3 meses, ó, 3 meses fazendo esse processo certinho, tu vai passar a vender. Bora pra cima, tá? Eu também sou honesto na avaliação, mesmo que não agrade o cliente. Exatamente. Ser honesto não é ser mal educado, Ivete. Então, assim, tem muito corretor que o proprietário não gosta dele porque ele é mal educado com o proprietário. Então, assim, ser honesto não é ser mal educado. É falar com carinho, com amor e dizendo, olha, eu estou te orientando porque o senhor coloca uma expectativa em cima de mim. Então, eu preciso lhe orientar para eu não falhar com essa expectativa. Então, ó, a minha orientação é essa, mas é lógico que o senhor vai decidir. Ah, não, eu não quero botar nesse preço pelo menos por enquanto. Tá tudo certo, a gente vai trabalhando, mas eu vou aqui lhe orientando conforme a gente vai, o andar da carruagem, a gente vai ajustando, belezinha? E é isso. Honestidade não é falta de educação. Tem corretor que é grosseiro, e é por isso que o proprietário não gosta dele. Mas é só a gente ir com calma e com jeito ali, ajustando as melancias na carroça, que a gente vai conseguindo amadurecer esse proprietário no longo prazo, e esse imóvel vai virar uma venda futura. Belezinha? Muito obrigado. Estou apaixonado pelas suas lives. Valeu, Regina. Brigadão. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e tornar essas lives mais... não falhar mais. Seguir, porque eu gosto muito de fazer e o feedback de vocês é muito, muito positivo, assim. Belezinha? Um abração, então. Amanhã tem live de novo e a gente se reencontra. Vou avisar nos grupos da Jornada da Fotografia qual o horário que eu vou fazer amanhã. Fechou? Porque amanhã é feriado, é Páscoa e eu vou almoçar com os meus amigos porque é um almoço especial para nós, o almoço de Páscoa. Valeu? Um abração e até a próxima!